Fala pessoal, sejam bem-vindos a um podcast diferente. A gente vai falar sobre Pilates. Já apresentando Robertinha! Tudo bom? Tudo certo. Vamos lá começar com um tema que muitas vezes a gente não tem hábito de falar, né? Mas quais os benefícios do Pilates? O que o Pilates ele traz aí para a população normal, né? Que a gente pensa, não, Pilates é para idoso, Pilates é para quem está encurtado, para alongar. E começa falando um pouquinho da sua história também. Se apresenta, fala a sua formação, por que você chegou nisso, que depois a gente vai se aprofundar. Vai tocando o barco aí. Joia. Eu sou Roberta Pracalossi, né? Sou formada em fisioterapia e educação física. Então, na verdade, tudo começou também por eu conheci o Pilates antes de me formar em educação física e eu tive essa necessidade de juntar tudo que o Pilates já oferecia em relação à reabilitação também no condicionamento físico, né? Que eu vi que a maioria dos lugares o pessoal ia lá, reabilitava e depois, tipo, vai fazer alguma coisa da vida. Eu falei, não, a gente pode continuar evoluindo com essa pessoa em outras valências físicas aí, né? Sim, inclusive eu, quando fui fazer Pilates, eu sempre da musculação, corrida, atleta, eu saía todo dolorido de uma maneira absurda. E eu pensava, não, Pilates é só para alongar e tal, não, mas eu fiquei bem dolorido. E aí até uma dúvida, assim, que eu acho que a maioria das pessoas tem, de saber como que funciona a questão da... Por que a pessoa que, mesmo sendo atleta, mesmo fazendo musculação, fica tão dolorida? Porque a gente não espera, né? Que fala, caramba, fiquei dolorido fazendo Pilates, eu pensei que fosse relaxamento, igual yoga. Então tem um treinamento de carga também, né, no Pilates. Sim, começa pela resistência das molas, né? Você precisa fazer uma contração que a gente chama de excêntrica e concêntrica, na verdade, você precisa controlar todo aquele movimento do início ao fim. Então, por isso que às vezes na musculação a pessoa está acostumada só a puxa o ferro e relaxa, meio que puxa o ferro e relaxa. Então, quando você muda um pouquinho essa modalidade, o músculo dá aquela sentida que todo mundo sente diferença mesmo fazendo outra modalidade esportiva, né? Sim, e em relação a mesmo pessoas bem condicionadas, igual por exemplo, vou citar o meu caso que foi o que eu passei, né? Muitas vezes eu via na musculação ali, não, eu tô tranquilo com a questão da hipertrofia, eu vou para musculação porque o que eu busco mesmo é a hipertrofia pesada. Sim. Então, quando você está precisando de hipertrofia, o Pilates também pode ser usado, né? Que claro, ele teve lesão das miofibrilas, também tem como consequência a hipertrofia. Então, também ele pode ser usado como hipertrofia, né? Pode. Não vou colocar assim, um aumento de hipertrofia depende do aumento de hipertrofia que a pessoa tem na cabeça. Não, eu quero ficar fortão, vou virar um fisiculturista. Não, Pilates aí não seria o mais indicado, né? Mas a gente consegue sim aumentar o tônus muscular, né? De uma forma que a pessoa ganhe um pouquinho mais de diâmetro ali da fibra muscular. Mas como não tem o princípio da sobrecarga em si, igual na musculação, então esse processo é um pouco mais diferenciado, né? Na verdade, esse ganho é diferenciado por falta desse princípio da sobrecarga. Mas assim, a gente consegue tonicidade, a gente consegue a parte de resistência, de força, aumenta bastante. Então a gente vai deixando a evolução do Pilates através da complexidade do exercício e não tanto da sobrecarga. Então essa é a principal diferença. Assim, aqui na musculação a gente usa muito essa variável, né? Um dos princípios do treinamento esportivo é a sobrecarga. Então Exato. A gente tensiona com bateria, né? É até uma coisa que a gente brinca muito na sala de musculação, é que às vezes as pessoas entram ali treinando submáximo. E por que elas treinam submáximo? Porque elas não sabem treinar músculo, elas treinam o cérebro, né? Sim. Elas chegam lá, é até curioso, eu falo, pô, você fez quantas repetições? 12? Mas por que você só fez 12, sendo que parecia que tá leve? Você pediu para fazer 12, eu fiz 12. Não, deixa eu te explicar. Quando você faz 12, é para você treinar seu músculo, não para treinar seu cérebro. Porque se fosse só para contar ali, né, ficaria tranquilo e você até fazer 12. E até porque o cérebro, assim, o músculo não sabe contar, não sabe contar, né? Tem que parar. Então, eu acho que o Pilates, ele por trazer um estímulo diferente, acaba que as pessoas, por não entenderem como funciona o mecanismo muscular, elas acabam tendo um resultado muito maior, às vezes, dependendo, caramba, o Pilates me deu tônus e tal, por conta de, muitas vezes, nem saber treinar na musculação. E o Pilates, você sente ali realmente a contração muscular. Eu, por exemplo, quando eu fiquei muito dolorido, eu senti algumas, claro, são exercícios diferentes, né? Então tem adaptabilidade ao exercício. Então isso trouxe muito tônus para mim em algumas partes, principalmente eu não tinha. Por exemplo, posterior de coxa, por mais que você faça movimento ali de contração, estiramento, o Pilates, por trazer um estímulo mais de alongamento, de flexionamento, né? Que a gente chama, né? Que aumenta a flexibilidade. Sim. Então ele trouxe muitos estímulos para mim. Mas eu queria saber agora uma parte diferente em relação ao Pilates, porque a gente está falando muito do benefício fisiológico, né? Sim, dessa parte, mas... parte mais técnica, né? Como que, assim, é uma parte que muitas pessoas podem ter dúvidas em relação a... Beleza, eu gosto do Pilates, mas como eu posso direcionar todo tipo de treinamento junto com o Pilates? Ele pode ser feito, por exemplo, em complemento à musculação, pode ser feito em complemento à corrida, ou ele tem que ser feito de maneira isolada? Não. Só Pilates.
Na verdade, ele complementa qualquer tipo de modalidade esportiva, tanto que vai do sedentário, de quem é sedentário, quero começar o Pilates hoje, tudo bem. Sou atleta de alto nível, quero começar o Pilates hoje, tudo bem. Então, assim, o Pilates é muito focado, personalizado em cima daquela biomecânica daquela pessoa, né? Então, a gente consegue direcionar as aulas exatamente para o que a pessoa está precisando. Daquele movimento, ou uma restrição, uma melhora a flexibilidade. Às vezes a pessoa não está conseguindo ganhar força porque ela não tem flexibilidade e elasticidade. Então, a gente melhora isso, a pessoa já começa a ter um treino de força melhor. Então, assim, da criança, tem até Pilates para criança, é um público muito legal também, até idoso a gente aplica para todo mundo. Mas frequência mínima ou máxima também não tem? Se eu quiser fazer 6 vezes na semana, por exemplo? O ideal do Pilates, a gente já vê até na prática, tenho muito tempo de prática, a gente já vê bons resultados com 2 vezes na semana. Porque o Pilates, ele é um exercício globalizado, não é igual a musculação, por exemplo, que é a mais conhecida, que é segmentado, Então, assim, se você vai 2 vezes no Pilates por semana, a gente trabalha o seu corpo inteiro 2 vezes por semana. Se você vai 3, melhor ainda. Então, assim, eu não vejo necessidade de você fazer Pilates mais de 3 vezes por semana. Que é uma da parte que a gente fala em relação ao treinamento desportivo. Falando da musculação, segmentação, explicando o que a Roberta está explicando, que a musculação a gente divide os períodos de treinamento por conta da quantidade de músculo que você está trabalhando, ou a quantidade de grupamento muscular que você está trabalhando. Então, você vai trabalhar peito, costas, bíceps, tríceps, quadríceps, posterior de coxa, você faz uma divisão, No Pilates, Exato. Como ele é global, você não precisa fazer essa divisão e não necessariamente ter tanta frequência, Na verdade, nem existe tanto essa divisão, Só se a gente quer realmente colocar um foco muito maior específico. Em cima daquele grupo muscular, mas treinando ele junto com o corpo inteiro também. Sim. Não isola aquele músculo. Você está fazendo um abdômen, fazendo posterior de coxa e tendo controle motor e fazendo flexibilidade tudo ao mesmo tempo. Entendi. E agora por isso que cansa tanto músculo. Cansa demais. As pessoas que entram, por exemplo, em atividades que elas não conhecem, por exemplo, para mim eu caí literalmente de paraquedas. Um dia treinando, eu faço musculação, corro, atleta, beleza, caio no Pilates. Parecia uma criancinha. Tremia a aula inteira, A aula inteira, o abdômen sai destruído mesmo fazendo carga, estímulo completamente diferente. Exatamente. Nesse que você já falou que já atende muito criança, a gente já sabe, até pelo senso comum, atende muito idoso. Você tem casos de treinamento de atletas de ou alto rendimento, ou atleta só de rendimento, atleta amador, que faz Pilates, que acompanha Pilates e as vantagens dele, porque eu vou citar o exemplo das atletas que eu treino, que são atletas de seleção brasileira. Elas fazem Pilates e elas sentem uma melhora absurda. Eu queria saber qual é a sua experiência, o que você acha que isso agrega também na performance do atleta em si. Na verdade, eu acho que o Pilates entra muito aí na questão de alto rendimento também, de prevenir lesão, Como a gente trabalha muito a parte de propriocepção, de consciência corporal, de postura, de qual a melhor postura dela está fazendo aquele movimento específico que aquele atleta faz. Então, assim, a gente trabalha muito nessa questão primária também de prevenção. Então, assim, ela se sentindo melhor, com o corpo mais consciente no que ela está fazendo, executando aquele movimento e diminuindo lesão, cara, maravilha para o atleta, Sim. Porque são muitos movimentos repetitivos, a parte de atleta. Então, um tenista ali, Sim. Tá. Então, assim, você tem que colocar o foco ali e prevenir lesão. Então, o Pilates também, ele trabalha muito nessa questão de prevenção. Legal. E só uma curiosidade, você falou um pouco aí do como você entrou no Pilates, mas conta a sua história, porque muitas vezes a gente pensa, caramba, como que é a questão da fisioterapia? Eu brinco com a educação física, essa é uma história que eu conto para todo mundo que está ao meu redor. A educação física é o estilo de vida, E no caso você fez educação física, fez fisioterapia, e quando você entra nesses cursos, você acaba pegando o mesmo estilo de vida. Por exemplo, fisioterapia, eu acho que você começa a ser mais cuidadoso na sua vida com algumas coisas. Educação física é um lifestyle total. Você começa a ver atividade física, você começa a incorporar mesmo o espírito de alguém que treina, alguém que tem um estilo de vida, de ter algo mais saudável. Só que aí entra uma parte também que é relacionada à gestão, que você começou ali a empreender, você era funcionária, você passou a ser proprietária, empreendeu num local que não era seu. Conta um pouquinho dessa história aí, entrando do ponto que você saiu você entrou na fisioterapia, foi para a educação física, igual você já contou, mas essa parte fazendo a transição entre você ser empreendedora, ali empreendendo no local, e esse crescimento até chegar a ter aí o seu estúdio, ter uma base de clientes muito sólida. Então conta um pouquinho aí. Então, vou te falar assim, na real, a parte de empreendedorismo não sabia
nada, né? Porque eu vou falar, é uma coisa que deveria ter nas faculdades. Hoje a gente sai da faculdade e você só sabe executar aquilo lá que você aprendeu. Essa é uma crítica minha, a gente sai funcionário, né? A gente não sai empreendedor. A gente sai funcionário, exatamente. Eu tive que aprender isso foi na raça mesmo, foi no caminho, né? Então, assim, eu não tinha preparo nenhum para isso, só tinha vontade, acreditava, ia me capacitando. E isso aconteceu na Faculdade de Educação Física. Na verdade, eu tive a primeira oportunidade, através de um professor, ele já tinha um espaço, né? E falou, Roberto, tem um espaço lá, cara, vamos fazer uma parceria, vamos montar. E eu falei, gente, será? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Não sabia como, eu só sabia que queria que desse certo, vamos para frente, então tá. Então, aí comecei a abrir meu primeiro estúdio ali em parceria junto com ele. E comecei a entrar nesse universo também da gestão e do empreendedorismo, né? Começou com eu sozinha, carreira solitária, né? Atendia todo mundo, fazia de tudo, de secretária até... Apagava incêndio, onde tinha um fogo, até pagar as contas, exatamente. Aí depois vi que o negócio foi aumentando, foi melhorando, aí contrata outro professor, né? E assim a gente fui aprendendo e fazendo alguns cursos também nessa área. Depois conheci outras pessoas também que me ajudaram, sempre me apoiaram. E dali o estúdio ficou pequeno e decidi, não, agora eu vou para uma coisa que realmente é só minha, né? Um lugar maior. E aí foi a segunda oportunidade, que eu fui para um espaço maior, um estúdio maior. Comprei outro estúdio, então assim, tinha 2 estúdios dentro do espaço. E contratei mais pessoas e ali a gente... Essa foi só para contextualizar, você trabalhava num estúdio que não era 100% seu, era um local sublocado, não é? Exatamente. Era um local sublocado. Sublocado dentro de um outro local. Dentro de outro local. Aí a segunda oportunidade eu já fui para um espaço que realmente eu fui lá, aloquei e era só eu ali. Coloquei a minha identidade, né? Que aí criei o Roberta Fracalós Estúdio Pilates. Sim, aí de lá você já começou a ter uma base sólida de clientes, exatamente. Começou a mudar também um pouco do perfil, não era só Pilates, né? Que ali eu acho que você já começou a ter mais Na atividades. verdade, quando eu já fui para esse segundo espaço, eu já tendo feito educação física e eu comecei a abrir, né, essa visão também do Pilates para a parte do condicionamento, que na época a gente está falando isso eu formei em 2005, né, em fisioterapia, formei em educação física em 2013. Então, assim, há 10 anos atrás, não era tão aplicado assim o Pilates nessa parte do condicionamento. Era focado realmente mais em reabilitação, mais fisioterapeutas, depois se abriu para o educador físico. Então, assim, eu já pensava nisso lá atrás. E eu comecei a perceber que o meu estúdio, mais de 60% dos meus clientes, dos meus alunos, eram pessoas que buscavam condicionamento físico. Aí você abriu uma pergunta muito boa. Tem uma briga muito grande, né? Aonde a educação física pode ir e aonde a fisioterapia pode ir. E você, querendo ou não, você não tem limite, né? Porque você Exato. Mais um motivo de eu ter feito educação física. Eu me esbarrei nisso aí na parte burocrática. Falei, você quer saber? Eu vou fazer tudo isso daí. Que querendo ou não, você para com a barreira ali. Não, a fisioterapia não pode fazer condicionamento físico e o educador físico não pode fazer reabilitação. Exatamente. Nesse ponto, você também trouxe um diferencial muito grande. Querendo ou não, a barreira ali para você atender o cliente que está buscando uma coisa ou outra já não tinha, né? Então, eu acho que é um ponto fundamental também para você ter tido esse crescimento, né? Além da competência, mas só o fator de você não ter uma barreira que divida o jeito que você acha interessante para o cliente que vem até você é bom. Eu tô lembrando aqui também, eu acho que eu carreguei alguns equipamentos seus no braço. Eu lembro. Foi a primeira ou a segunda vez? Acho que foi as 2 vezes, né, Douglas? Pode ser, que eu lembro que eu carreguei alguns equipamentos no meio da rua, no braço aqui, carregando na rua. Douglas Borges, eu conheci também lá na Faculdade de Educação Física. Não antes, né, Douglas? Não, foi 2008. Foi na faculdade mesmo, 2008. Né? Foi na faculdade. Mas eu lembro de ter transportado esse equipamento, eu pedi royalties. Pelo transporte. Mas, aí voltando à gestão, nessa mudança que você teve, começou a empreender, ter um local próprio, você começou a incorporar outras atividades, né? Não ficou só o estúdio. E nessa mudança, o que você sentiu necessidade de colocar mais e por que você começou a atingir outras esferas, não só a questão do Pilates? Sim, então a gente começou toda essa história que a gente contou até agora, vamos colocar assim, no âmbito físico, né, do ser humano, né? Então, comecei por isso, a gente começou pela reabilitação, a pessoa chegava até mim, na verdade ela tinha alguma dor, algum desconforto, um problema no joelho, na coluna, enfim, a gente tratava aquilo e depois já continuava condicionando. Só que aí eu comecei a perceber também que as pessoas, muitas características emocionais e mentais refletiam no físico daquele ser. Sim. Eu falei, gente, tem mais coisa aí para trabalhar, para poder ajudar. E foi quando eu encontrei toda a área de terapias integrativas que
me apaixonei, e daí fiz pós-graduação em acupuntura, e mais para frente fiz curso de ozonoterapia, de vários cursos na área de terapia biofísica e tratamentos frequenciais, e fui procurar outros lugares, né, para poder complementar aquela parte física que eu já fazia. Sim. Então, assim, dali o estúdio de Pilates também eu comecei a atender como acupunturista, dava espaço também, às vezes, para alguns profissionais também atendiam ali, terapia manual, massoterapia, tudo para ajudar a integrar o físico, o emocional, o energético e mental ali da pessoa para o bem-estar. Na verdade, já foi focado a gente fez um upgrade ali no bem-estar geral da pessoa. Ali já começou a nascer a ideia do que vocês incorporaram hoje, né? Exatamente. E é um conceito que o fitness, ele passou por isso durante muito tempo. O treinamento desportivo passou por isso durante muito tempo. O conceito fitness era o conceito mais falado até 2006. Depois começou o conceito wellness, que é bem-estar físico e mental. Porque viu que o ser humano, para trazer performance, ele tem que cuidar de um todo. Ele não é só uma máquina que você bota no aparelho e a máquina vai reproduzir 100% daquilo do que o aparelho tem para oferecer. Não, tem estímulos, inclusive eu falo isso muito no meu canal, sobre como o comportamento humano ele interfere na performance humana. Então, Total. se você tem hábitos melhores, se você tem um estilo de vida melhor, se você se hidrata, se você não se contamina, se você tem problemas relacionados aí a qualquer tipo ou, enfim, qualquer tipo de problema que interfira na sua performance mental, isso vai ter uma alteração física. E você trouxe isso tudo muito incorporado. É uma via de mão dupla, né? Não é de mão única, né? É de mão dupla. Tanto que, vamos colocar um exemplo, às vezes você pega ali um sedentário, uma pessoa que está obesa, ela sabe que tem que fazer exercício, ela sabe que tem que comer melhor, ela sabe. Muita gente, ela ouve essas críticas, né, das pessoas, às vezes, muitas vezes dela mesmo, só que ela não tem, cara. Aí você vai avaliar a parte energética dela, como está o emocional. Cara, não tem condição, a pessoa não tem força de vontade para levantar da cama. Ela precisa melhorar a parte energética, precisa dar um aporte energético. Então, ela precisa, aos pouquinhos, ir mudando a vida dela para chegar lá e falar, pô, legal, levantei hoje para fazer uma atividade física. Então, tem um pré, né, antes de chegar no... Tem que pegar na mão e falar, vamos junto que a gente vai conseguir. Sim, aí, a partir desse momento que você começou a incorporar teve o nascimento desse protótipo do que vocês têm hoje. Onde foi o start para você realmente falar, não, eu quero executar 100% disso, botar isso em um formato de um negócio que é aquilo que eu acredito, eu acho que isso que faz sentido para mim e eu quero realmente empreender, mergulhar de cabeça. Afinal de contas, você disse aqui no começo que você não era empreendedor e do nada virou a chave, falou, não, quero empreender nisso, que é uma coisa totalmente nova, né? Porque você pensa, você saiu de uma pessoa que faz só uma operacional do Pilates, que era Exatamente. o quê? Executava o Pilates ali só, passou a ter um trabalho de gestora e começou a empreender numa coisa que é muito maior do que só o estúdio de Pilates. E hoje tem aí a Bioquântica, quiser explicar um pouco também do que é o Bioquântico e por que você chegou nesse modelo, que aí já é a parte final toda aquela jornada, né, que você passou. Então, começa aí. Então, na verdade, foi essa percepção, né, depois que eu trabalhei muito físico, essa percepção que dava para ir além, na verdade era necessário ir além para estar ajudando aquelas pessoas e todas que me procuravam. Então, eu conheci, na verdade, a minha família já vem de um nicho aí, tudo da área da saúde, né? Minha mãe é psicoterapeuta, então ela já trabalhava num espaço junto com o meu padrasto ali, ó, Marcos Cristofoletti, que é acupunturista também. Então, assim, na verdade, a gente teve sempre todo mundo andando nesse propósito, né? Cada um na sua área, mas todo mundo sempre, na verdade, a gente sempre sonhou em estar unindo tudo isso num lugar só. Então, aí eu conheci meu digníssimo marido, né? Que na época... eu estava lá no meu segundo espaço. E foi quando eu estava pensando em tudo isso, conheci ele, que era médico integrativo. Então, faz todo sentido, encaixou perfeitamente ali no que eu quero também. Perfeito, nossa, e tem um médico que pensa assim, que faz assim, né? Eu falei, cara, tem tudo a ver esse negócio, é isso aí, eu quero ajudar a pessoa em todos os aspectos, né? Só que sozinho eu não consigo, preciso de uma equipe, né? Não dá para você fazer lá do físico até o emocional, né? Então, assim, aí a gente se uniu, foi quando a gente resolveu se unir, fizemos um projeto, um planejamento e unimos tudo em um lugar só, que hoje é o Bioquântico, que é uma clínica integrativa que aborda toda essa parte física, emocional, mental, até espiritual. Mas quais os serviços que são ofertados pela Bioquântico hoje? Então, a Bioquântico hoje a gente tem
pilates, o yoga, a gente tem a parte de ozonoterapia, psicoterapia, acupuntura, terapias biofísicas, tratamentos frequenciais, médicos integrativos, ajuda aí, musculação terapêutica. Rapaz, a gente juntou tudo que a gente precisa num lugar só, né? A gente e outros parceiros, né? Alguns parceiros a gente foi conhecendo nesse caminho, também com os mesmos propósitos. E estão aromaterapia, né? Parte de floral, aromaterapia, homeopatia. Então, assim, tem um cardápio nutricionista. Tem até cozinha, né? A gente planejou o Bioquântico com uma cozinha, né? Para a gente poder estar ofertando cursos de alimentação saudável, para ajudando as pessoas a, mas meu Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu tiro o pão da minha vida? Aí, aqui você como é que eu tiro o açúcar da minha vida? Tem jeito aqui, vamos aprender. Né? Aí chega aqui, já tem até a cozinha pronta, já sai sabendo até cozinhar. Exatamente. Então, a gente realmente pegou cada partezinha dessa para poder ajudar a pessoa a mudar o estilo de vida dela. Tá, vamos supor então que hoje entra uma pessoa que já tem alguma questão a ser tratada no âmbito comportamental e também físico, ela sai daqui já com todo o aparato multidisciplinar que ela precisa, tanto em relação à parte terapêutica, em relação à parte física e em relação à parte nutricional também. Então, tudo. A gente faz um ciclo terapêutico que a gente chama, a gente faz primeiro uma avaliação, né, bem completa, que é a avaliação através, inclusive, de microscopia de campo claro e campo escuro. A gente pega uma gotinha de sangue da pessoa, a gente avalia ao vivo, na frente da pessoa, vai colocando tudo ali que aquele sangue está mostrando, todo o terreno biológico, né, que a gente chama hoje, que é como está esse ambiente interno do seu corpo. E a partir dessa avaliação do terreno biológico, a gente consegue ter mais assertividade em qual plano de tratamento você tem que seguir para ter o resultado mais rápido. Então, assim, essa avaliação é essencial para a gente começar qualquer tipo de tratamento. Claro, tem pessoas que vêm e procuram pontualmente. Não, mas eu já faço um acompanhamento, quero fazer acupuntura. Beleza, a gente também atende, mas nesse caso que você citou aí, a pessoa chega, quero me tratar aqui. Então, esse é o start e dali a gente direciona para o melhor tratamento, através dessa avaliação. No caso, vamos citar o meu exemplo. Eu cheguei aqui, beleza, eu estou buscando o melhor da minha performance, porque eu quero correr mais, eu quero malhar melhor, eu quero trabalhar melhor, eu quero ter menos indisposição no meu dia. Então, no meu caso, se eu chegar aqui, eu tenho uma solução. Tem, a gente vai avaliar também toda a sua parte nutricional, nossos médicos integrativos, né, que abordam toda essa área, desde a sua área mental, emocional, comportamental, o que está faltando aí, até de foco, né, os médicos são... bom demais. Toda a parte de vitaminas, minerais, né, micro, macronutrientes, então vai ser tudo direitinho avaliado para estar te orientando. Sim, e chama o pessoal aí que não conhece, fala as redes sociais, como descobrir vocês, porque com certeza muita gente ficou curiosa em saber como entrar em contato com vocês, principalmente. Então, fala aí o Instagram, como chegar ao site de vocês também, porque eu acredito que como as pessoas, elas às vezes não sabem como limita alguma coisa que ela faz no dia dela, ela também não sabe como encontrar a solução. Eu acho que a primeira coisa, elas têm que conhecer o que vocês fazem. Aqui até um mecanismo para a gente mostrar, né, difundir um pouco o conhecimento que vocês estão oferecendo, e é uma coisa que é realmente muito nova. A gente pensa separado aí nessas funções, né? Eu preciso procurar um psicólogo que não se comunica com um nutricionista, que não se comunica com um médico, aqui vocês têm tudo. Então, e a gente se comunica. E se comunica, que é melhor, é multidisciplinar. Na verdade, a pessoa já senta, conversei com o seu nutricionista, está sendo assim, 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 o médico falou assim, falando, meu Deus, você já sabe de tudo, já sei de tudo já. Então, quais as redes sociais aí, redes sociais e site? Então, rede social, Instagram é @bioquântico e o site www.bioquântico.com.br. Certo, e... .com, não tem BR. Bioquântico.com. Bioquântico.com. Vocês ficam na rua Orlando Calimã. Orlando Calimã, número 322, Jardim Camburi. Então, quem quiser vir, pode vir, que aqui vocês fazem todo o trabalho de agendamento. Exato, lá no Instagram tem nossos contatos, nosso WhatsApp, é só entrar lá e entrar em contato com a gente. Show de bola. E com isso, a gente encerra, o chat está aberto aí? E caso tenha... Não, é só a paginazinha do... Mas tem 0, não, beleza. Que caso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, até posterior que a gente responde nos comentários também,
que esse vídeo vai ficar aí para a eternidade, né? Então, nos comentários, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o endereço, as redes sociais e o site para você entrar em contato direto aqui com a Bioquântico e marcar, agendar sua avaliação e fazer todo o caminho que eu tenho certeza que vai ajudar você a desenvolver o máximo do seu potencial. E fala aí as considerações finais sobre esse primeiro podcast e conta um pouco sobre a Bioquântica Educação também para finalizar. Então, e depois a gente agora, né, a gente contou as etapas, agora a gente está indo para uma nova etapa que vai ser o Bioquântico Educacional. A gente quer trazer cursos, né, nossos cursos, através de tudo que a gente já caminhou até aqui, está passando para as pessoas e parceiros também de fora, na área da saúde, né, em todos esses âmbitos que a gente conversou. Então, a gente vai estar abrindo nossa agenda de cursos para quem tiver interesse. Estamos aqui, é isso aí, conhecimento é... Isso aí. Conhecimento é vida. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Roberta. Espero que a gente grave mais, né? Que eu acho que é muito conteúdo. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. E esse é um primeiro vídeo que a gente está usando, inclusive, como piloto, para gerar toda a demanda que a gente tem aqui de coisas a fazer, né? São muitos serviços, né? Muito tratamento, muita terapia. Isso então aí. dá para falar muita coisa. E muito assunto que a gente vai tentar fazer isso de maneira rotineira. Então, eu vou botar a sementinha aqui de ser semanal. Topei já, topei. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.